Geralmente, quando andamos pela rua, nós não prestamos atenção em como carregamos a nossa bolsa ou aonde colocamos a nossa carteira. Já em lugares com grande quantidade de pessoas, como shows e apresentações, por exemplo, a história é bem diferente. Mas será que fazemos isso da maneira correta? É sobre isso que o Especial Segurança fala hoje. Furtos em locais públicos. Para falar sobre os furtos em locais públicos, eu estou com o Coronel Edson, que é o coordenador operacional da Embrase. Coronel, primeiramente, é possível você evitar que você seja assaltado em um local público? Evitar, sim. Daí dizer que você vai ter a certeza que você não será vítima, não. Então o que acontece? Você chegando em um local público, você tem que procurar não estar muito isolado. Então seja um evento qualquer, seja um show em céu aberto, seja numa praia, algum evento esportivo. Então você tem que estar sempre perto de alguém, se possível aquele alguém que estou dizendo, porque o que eu estou dizendo alguém? São parentes. Existem dois públicos que frequentam esses lugares. É o público que vai se divertir, que vai curtir a situação, e o público que está lá trabalhando. Ou seja, é o policial, o segurança, o bombeiro, a parte médica para algum tipo de assistência. Então, se você ficar próximo a esses tipos de pessoas, esse tipo de público, que são os que vão trabalhar, obviamente, se alguém quiser fazer alguma coisa, investir contra você, ele vai procurar mais se tiver alguém isolado, não junto dessas pessoas. Isso evita uma situação. Como eu falei, não é que você está 100% livre que não vai acontecer, mas a possibilidade é bem menor. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter com seus objetos pessoais, como bolsas, carteiras, enfim? O cuidado que a gente tem tem que estar sob nosso comando, sob a nossa visão do local. Então, se você está, como nós falamos, num evento musical, por exemplo, então você está ali curtindo um show, ouvindo a música, tudo bem, mas você tem que procurar deixar as coisas na sua visão. Por exemplo, principalmente as mulheres utilizam uma bolsa, vamos pôr aqui, lá para trás. Então, põe a bolsa na frente do corpo. Se tiver alguma coisa para pôr no bolso, colocar nos bolsos da frente, para estar no seu ângulo de visão. Uma coisa que hoje muita gente utiliza e que é um prato cheio é a bendita da mochila. Porque a mochila fica lá atrás. Imagina a pessoa estar envolvida num clima de música, cantando lá, ela nem vai perceber que tem alguém mexendo na mochila. Então a gente tem que procurar deixar tudo no seu ângulo de visão. O velho ditado antigo, mas é verdade. Um olho no peixe e outro no gato. Reagir realmente nunca é a melhor opção, não é? Reagir nunca. E isso é a pura verdade. Por quê? Quando o delinquente vai abordar alguém, vamos dizer, armado, por que a polícia insiste em falar isso? E é a pura verdade. Quando ele vai abordar a sua vítima, armado, por exemplo, ele está muito nervoso. Ele está exatamente igual à vítima. A pessoa fica muito nervosa, porque ela sabe que ali ela pode tomar um tiro de alguém, a polícia está passando por perto, não sabe a reação da vítima, o que pode acontecer. Então ele está muito nervoso. Então, quando ele está com o dedo no gatilho, qualquer coisa que aconteça, ele já está tremendo. Qualquer coisa que aconteça, mesmo se ele não queira atirar, ele acaba disparando. Então, tem que ser calmo. É duro manter a calma, mas você tem que manter a tranquilidade justamente por não dar motivo para ele reagir, mesmo que instintivamente. E isso acontece, tanto é que os policiais militares, eles são orientados nas instruções, tanto de soldado, cabo, sargento, seja o que for, mas quando você for abordar alguém, por exemplo, alguém suspeito na rua, o policial vai desembarcar da viatura para abordar, ele nunca pode abordar com o dedo no gatilho. Porque mesmo ele sendo instruído, ser um profissional, que ele sabe o que ele está fazendo, ele pode tropeçar, ele pode... Qualquer coisa que um ser humano está sujeito a ter algum tipo de reação, e apertar o gatilho. Então o policial militar, por exemplo, ele não desce com o dedo no gatilho. Já, obviamente, o delinquente, então. Não, então, se alguém for abordado armado, realmente não reagir. Como proceder se você identificar que você vai ser assaltado? Se a gente não estiver focado naquilo que está fazendo, a gente pode ser vítima. Eu, por exemplo, eu estava dirigindo sozinho, numa avenida grande, e tocou o celular. Então, obviamente, a gente não pode atender o celular por motivos óbvios durante o deslocamento do seu veículo que você está tendo. Então, o que eu fiz? Como eu vi que a ligação era importante, eu fui indo para a lateral da avenida, diminuindo, para parar o veículo e atender o celular. Parei o veículo, não desliguei o veículo, parei ao lado ali, numa espécie de um bolsão, de uma baia ali, e comecei a falar no celular.
E não tem jeito, até qualquer um que está nos ouvindo, pode perceber isso. Quando você está falando no celular, a hora que você desliga o celular, está lá, falou 2 minutos, 3, aquele período que você utilizou. Se você voltar 2 minutos atrás, você não sabe o que você viu. Porque a gente está tão focado na conversa do celular que você está olhando, mas você não está enxergando nada. Essa é a verdade. Então, por isso que não pode usar o celular dirigindo, porque você vai acabar batendo. Então, voltando no meu exemplo, eu estava falando no celular e realmente você apaga, você está conversa séria, alguma coisa nesse sentido, mas por sorte, eu vou falar isso é verdade, mesmo com a minha experiência, por sorte eu não fui assaltado. De repente eu bati o olho no retrovisor do carro e eu vi que tinha uma pessoa a 5, 8 metros do meu carro, mas vindo com aquela intenção de que eu vou assaltar. Deu tempo de eu acelerar e sair. E a pessoa ficou, eu vi pelo retrovisor que a pessoa ficou parada me olhando, ou seja, ela ia me assaltar. Isso eu tenho certeza absoluta, porque ela ficou parada, como alguém disse. Perdi. Ele percebeu e foi embora. Então, a gente, se perceber algum assalto, alguma coisa, se der tempo com segurança, obviamente vai tentar algum meio de fuga. Só se tiver certeza. Você foi assaltado e está bem. O que fazer? Ora, se você for assaltado, foi tudo bem, graças a Deus, obviamente você conseguiu manter a calma, manter toda a serenidade que a gente julga ser necessário. Então você tem que ligar 190 para cientificar a polícia. Você tem que verificar se tem algum, até para você ser mais fácil, ver se tem algum posto da Polícia Militar ou algum posto de segurança no local. E se não tiver nada disso, você precisaria, eu sei que é difícil, o lado burocrático, mas você tem que registrar essa ocorrência. Por que tem? Como que eu, por exemplo, quando eu estava na PM, comandava um batalhão de área, em Carapicuíba, aqui nosso vizinho, e como que onde eu jogava, uma maneira de falar, onde é que eu encaminhava as minhas viaturas. Quando a gente tinha o levantamento pelo número de boletim de ocorrência, onde ocorria o maior número de furto, maior número de roubo de veículo, furto de veículo, estupro. Então, quando a gente percebia que na rua Zé da Silva estava ocorrendo muito o número aumentando muito o número de furto, roubo, eu jogava o meu policiamento preventivamente para aquele local, porque é ali que eles estavam agindo. Então, a gente tem que registrar, quando a gente é vítima, a ocorrência para os poderes públicos ter essa condição de avaliar para onde direcionar o policiamento preventivo. Oferecimento Embrase,